E é por isso que eu digo a vocês que vocês têm que olhar o Enterprise Value muito mais do que olhar simplesmente para o market cap da empresa. O Enterprise Value te conta muito mais histórias e te mostra uma situação muito mais real e confiável sobre a empresa do que simplesmente o market cap dela. Se você já tem alguma familiaridade com o conteúdo de investimentos, ou se você já começou a investir ou já começou a estudar coisas sobre investimentos, você já deve ter se deparado com um termo, um indicador fundamentalista chamado EV, Enterprise Value, ou seja, valor de firma, valor de companhia. Mas você sabe de fato o que é o Enterprise Value e qual a sua importância? E por que muitas vezes olhar o Enterprise Value é muito mais útil e muito mais confiável para você saber o preço de uma empresa, o quanto você está pagando por uma ação, do que simplesmente olhar o preço da ação em si, olhar só o preço do market cap dela. Muitas vezes olhar o Enterprise Value é muito mais confiável, te dá muito mais informação sobre o real preço da empresa do que simplesmente olhar o market cap dela ou o preço da ação, porque tem muita coisa escondida no market cap da empresa que pode te dar uma falsa impressão de que aquela empresa está barata. E na verdade, esses pequenos fatores estão contidos no cálculo do Enterprise Value. Então o Enterprise Value te conta uma história muito mais real e muito mais confiável sobre o preço que você está pagando na empresa. Quando você compra uma empresa, independente se é empresa de bolsa ou não, ou você compra um negócio, você está comprando o ativo e o passivo daquele negócio. O que é que isso quer dizer? Tem uma padaria na sua rua que está sendo vendida. O negócio, a marca lá está sendo vendida por 50 mil reais. Além disso, aquele cara tem algumas dívidas a pagar com um fornecedor de farinha ou com alguma máquina que ele comprou a prestação, alguma máquina para fazer o pão lá que ele comprou a prestação, um forno, de 20 mil reais. Quando você paga 50 mil naquela padaria, quanto de fato aquela padaria te custou? Ela custou 50 mil ou 70 mil? De fato, ela custou 70 mil. Porque se eu pegar uma outra padaria que é igualzinha na mesma rua e que o cara vai te vender por 50 mil, mas o cara não tem nenhuma dívida a pagar, você prefere pagar 50 mil numa padaria que está com 0 dívidas ou 50 mil numa padaria que está com 20 mil de dívida? Para elas terem um preço igual, a padaria que tem 20 mil de dívida deveria custar 30 mil. E aí você estaria pagando nas duas 50 mil. Porque se você paga 50 mil com 0 de dívida, é o equivalente a você pagar 30 mil com 20 de dívida. Porque na prática você está assumindo um passivo de mais 20 mil. Então, além dos 30 mil, você em algum momento vai ter que ter mais 20 mil para pagar a dívida que você assumiu ao comprar aquela empresa. Isso até deu uma confusão também, por exemplo, quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, eu acho que ele pagou 400 milhões de reais ou 800 milhões de reais. E aí todo mundo ficou falando, nossa, como é que pode um Cruzeiro, um time gigante, ser vendido por uma bagatela dessa de 400 milhões de reais? Só que o que o pessoal esquece é que o Cruzeiro, quando foi vendido, tinha uma dívida de 1 bilhão de reais. Então, na verdade, Ronaldo, ele não assumiu o Cruzeiro por 400 mil. Ele assumiu o Cruzeiro por 1 bilhão e 800 mil reais. Ele assumiu uma dívida de 1 bilhão. Então, em algum momento, no futuro, ele vai ter que ter 1 bilhão para pagar essa dívida. Então, na prática, ele está pagando 1 bilhão e 800. E é aí que entra o conceito de Enterprise Value. Quando você vai lá e pesquisa o market cap de uma empresa, você vai ver que o market cap da empresa é basicamente a quantidade de ações disponíveis daquela empresa vezes o valor de uma ação, ou seja, quanto que o mercado no total está pagando por aquela empresa. Mas o Enterprise Value, ele soma o market cap com a dívida líquida. E o que é a dívida líquida? É a dívida bruta menos o caixa da empresa. Vou fazer uma simulação aqui. Vamos supor que a empresa vale 1 bilhão de market cap, número de ações multiplicado pelo valor de cada ação unitária. E ela tem uma dívida de 800 milhões, uma dívida bruta. Só que aquela empresa tem em caixa 100 milhões. Então qual é a conta que se faz? Você fala, beleza, ó, eu tenho uma dívida de 800 milhões, mas eu tenho um caixa de 100 milhões. Então, teoricamente, eu posso usar esse caixa para pagar a dívida de 800 milhões. Então, na prática, a dívida bruta, apesar de ser 800, a dívida líquida é 700, porque eu tenho uma dívida de 800, mas eu tenho 100 em caixa. Então, o 100 em caixa pode pagar uma parte da dívida, de forma que a dívida vai ser apenas 700. Então, dívida bruta 800 menos caixa, que é 100, a dívida líquida é 700. Então, quando você compra uma empresa, que você está comprando o passivo e o ativo dela, você está comprando o ativo, que é o valor, a marca da empresa, você está comprando o ativo, que é o caixa dela, e você está comprando o passivo, que é a dívida dela. E você vai ter o Enterprise Value dessa empresa. E eu já vou mostrar aqui para vocês uma comparação de duas empresas da Bolsa Americana que tem market cap alto, ambas, só que uma tem um market cap
alto, mas o Enterprise Value ainda mais alto, porque ela é muito endividada. Em compensação a outra, ela tem Market Cap e Enterprise Value, ambos praticamente iguais, porque ela é pouco endividada. A lógica disso é que quando uma empresa, ela tem basicamente duas formas de se financiar. Ela pode se financiar através de capital dos acionistas, quando você vai lá e compra a ação dela na bolsa, no IPO, na oferta primária. E a segunda forma é se endividando. Ela vai no banco e pega o empréstimo. Então esses dois dinheiros vão se juntar para ser aplicados na empresa, contratar gente, abrir nova fábrica, pesquisar um produto, desenvolver um produto novo, para fazer ela vender mais e crescer. São as duas formas que ela tem de se capitalizar. Então é por isso que você tem que considerar não só como o valor de mercado dela, o capital que vem dos acionistas, tem que considerar como valor de mercado dela o capital que também vem de dívida. Porque, de alguma maneira, aquela dívida tem que ser levada em consideração tanto para o lado bom, de que ela tem muito dinheiro, e que você tem que pensar, poxa, se ela tem muito mais dinheiro, então eu espero que ela consiga fazer muito mais coisas, vender muito mais. Também pelo lado negativo, de que você pensa, olha, em algum momento essa dívida tem que ser paga, então, tipo assim, ela tem que gerar tanto mais resultado do que a outra, que é pouco endividada, porque esse tanto resultado maior reflete no fato de que ela tem mais dinheiro para gastar, mas também no fato de que ela precisa pagar essa dívida lá na frente. Opa, rapidinho, tá curtindo o conteúdo? Tá aprendendo muita coisa relevante sobre Enterprise Value, sobre como interpretar o Enterprise Value de uma ação? Pô, então dá essa moralzinha aí, ó, deixa seu like, se inscreve, compartilha o vídeo, comenta aqui embaixo. São 5, 10 segundos no seu tempo que para você não custa nada, mas vai ajudar muito aqui no meu trabalho. Fechado? Agora pode seguir para o conteúdo do vídeo. E aqui no computador, quando eu olho as ações da Apple no Yahoo Finance, se eu descer aqui, eu vou ver que ela tem em caixa 51 bilhões de dólares e em dívida 119 bilhões de dólares, ou seja, a dívida bruta dela é praticamente 120 bilhões e o cash dela praticamente 50 bilhões. Então a dívida líquida dela é 120 bilhões menos 51. Então ela tem de dívida líquida 70 bilhões, porque você pensa, olha, eu tenho uma dívida de 70, mas eu tenho um caixa para pagar essa dívida. Então, na verdade, a minha dívida é como se fosse 70 se eu quiser, porque eu posso chegar agora, usar meu caixa de 50 para pagar a dívida. E aí você vai ver que o market cap dela, que é o enterprise value dela, que é o market cap mais a dívida líquida, a gente viu que é 70 bilhões, ou seja, 0,7 trilhões, você vê que é muito parecido. Ó. O enterprise value e o market cap é muito parecido. A diferença entre um e outro é basicamente a dívida líquida, que a gente viu que é de 70 bilhões de dólares. Agora você pega, por exemplo, a Ford, olha a diferença do market cap para o enterprise value, quase 3 vezes mais. E sabe onde está essa diferença? Se eu descer aqui, ó, e eu olhar tanto de caixa que a Ford tem e a dívida que ela tem, você vai ver que ela tem muito mais dívida do que tem de caixa. Esse caixa aqui faz uma cócegas na dívida. Paga, ainda sobra aqui 105 bilhões de dólares para pagar de dívida. Então você tem que somar os 105 bilhões de dólares, 102 bilhões de dólares com 54. E é por isso que ela tem um enterprise value de 150. Você está comprando não só o valor de mercado, você está comprando também a dívida dela. E você espera que, se ela tem uma dívida muito grande, é porque ela pegou dinheiro emprestado para fazer alguma coisa também muito grande, para aumentar o negócio dela. E isso deveria refletir no faturamento dela, deveria refletir no EBITDA dela, no lucro talvez. E é por isso que eu digo a vocês que vocês têm que olhar o Enterprise Value muito mais do que olhar simplesmente para o market cap da empresa. O Enterprise Value te conta muito mais histórias e te mostra uma situação muito mais real e confiável sobre a empresa do que simplesmente o market cap dela. E até para olhar múltiplo de valuation, eu acho muito mais útil e muito mais confiável olhar EV sobre EBITDA, Enterprise Value sobre EBITDA, do que olhar preço sobre lucro. Que, como eu mostrei aqui, o preço, o market cap muitas vezes é mentiroso, como eu acabei de mostrar aqui no vídeo, e o lucro da empresa também muitas vezes é mentiroso. É muito mais fácil, muito melhor você confiar no EBITDA, como eu já expliquei em outro vídeo. Mas eu pretendo fazer um vídeo explicando melhor sobre o múltiplo de valuation EV sobre EBITDA. Por enquanto, o vídeo de hoje era esse aqui, explicar a vocês a importância e como interpretar o Enterprise Value de uma empresa, de uma ação que você está pensando em comprar. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve, para você não custa nada, para mim vale muito, ajuda muito o meu trabalho, faz esse vídeo chegar em mais pessoas, mostra para o YouTube que esse conteúdo é de qualidade, traz mais gente para o meu canal, ajuda muito o meu trabalho. É uma coisa que eu peço a vocês como agradecimento por dar esse conteúdo gratuito para vocês. Compartilhem o que você acha que tem que ver esse vídeo. Se você não gostou do vídeo, deixa dislike, comenta aqui embaixo, pelo menos gera engajamento, dá sua crítica. Ou se você não gostou do vídeo, você pode mandar um e-mail também para ninguém se importa com a sua crítica @gmail.com. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Espalhe a palavra e tchau!